Bem pessoal, estou indo em casa de banho, já voltámos da rua há muito tempo, estamos doentes, quer dizer, eu ainda me vou aguentando, a Joana já está com febre, está tudo fodido, que ela estava com febre há 2 dias, achámos que tinha ficado melhor, mas não, eu estou tudo constipado, achava que era só o picante que eu comi que estava-me a fazer pingar no nariz, no final não, estou tudo na merda, decidi fazer um vídeo. Só para mostrar que tipo, ficar doente na estrada é tão comum. Já me tinha acontecido o mês passado no Paquistão, que tudo também puto cheio de febre. E já preciso. Pessoal, estamos de volta, mais saudáveis do que antes. Isto foram alguns dias em pescar, um bocado complicados. Já está tudo bem. Agora estamos em Jodhpur, viemos até Jodhpur, chegámos ontem. Viemos parar em um hostel fixe, estamos a pagar tipo 3€, não é muito caro. E aconteceu uma cena bem improvável. Chegámos ao hostel e havia tipo 10 portugueses também no hostel, todos os grupos diferentes. Isso era da graça. Já há muito tempo não vimos portugueses, desde o Irão. Vemos para Jodhpur, Cidade Azul, blá blá blá. Mais uma cidade da rota super turística do Rajastão que a gente está a fazer. E pronto, estamos agora aqui num parque natural, estamos a tentar fugir à poluição. Vou comer uma bolacha de amendoim, que são bem boas. Estamos aqui no parque, entramos agora. Custou-nos tipo 1€ qualquer coisa, mas o parque é bem bonito, pelos vistos. Não tem lixo, ainda bem, vai contente de não ver lixo. Bem, como eu estava dizendo há bocado, estamos tipo uma beca no percurso turístico aqui da Índia. Estamos aqui no Rajastão, lá que deve ser o estado mais turístico de todos. Mas pronto, tipo, nós queríamos descer para Goa quando nós vamos fazer o voluntariado, mas como queremos ir para Goa, queremos ir para Paquistão, tipo, era o que estava no caminho. Mas também é fixe vir assim a estes sítios bastante turísticos e para perceber que nós não gostamos deste tipo de coisas, só pelo simples facto que as pessoas locais em sítios turísticos, não todos, mas boés, vêm perguntar se precisas de ajuda, mas depois te pedem dinheiro. Ai, queres foto, mas depois pedem dinheiro. Ai, dinheiro e dinheiro. Bem, são um país muito pobre e tal, ajudar as pessoas, mas foda-se, eu também não tenho muita guita, vou tentar ajudar toda a gente. É fedido, isso enerva-me, caguei. E sinceramente já estou farto de cidades bem caóticas, podem ter coisas muito bonitas para ver, muito interessante, tudo muito a giro, mas estão a ver que a parte, quero ir para a jungle, quero ir para o meio do mato, quero ir para sítios como este onde estamos agora, não há ninguém, estão a ouvir? Só ouvi os passarinhos, não é nada, as moscas, os passarinhos, não há buzinas, o ar é mais ou menos limpo, pronto, estamos no meio da cidade na mesma, mas aqui num pequeno paraíso. E pronto, Jodhpur, aliás, depois vamos para Udaipur, Mumbai, que já me disseram que também é um grande caos, 25 milhões de pessoas, isso fica para depois. E pronto, e agora eu aproveitar do parquezinho, deste bocado de natureza tão bom. Já malta, já descemos aí do jardinzinho, vamos aqui para o meio da cidade, azul, que de azul tem muito pouco, tem tipo, nós até tivemos a ler antes de vir para aqui, porque achávamos que era tipo uma zona específica da cidade, mas supostamente era isto tudo, mas já não é azul, agora só 20 ou 30% é que é azul, por isso, todas as cores aqui está um bocadinho de azul. Mas também tens laranja, vermelho, cinzento, um pouco de tudo. Não deixa de ser bonito, não deixa de ser o seu encanto. Mas pronto, a gente vai tentar encontrar assim uma parte que ainda tenha um bocadinho mais azul do que é.
Ah, não, é uma tristeza, não há azul, não há a cidade toda azul, há só mesmo tipo bocadinhos de azul. Isto não se pode dizer que é a cidade azul, isto é uma vergonha. Já estive em Chefchaouen em Marrocos, isso sim é uma cidade azul, pá. Agora é isto, vocês estão a ver azul? Não, também não. Mas vamos continuar à procura. Ok, já chegámos à parte azul, que é onde estão todos os turistas. Nós é que ainda não tínhamos procurado bem. Mas mesmo assim, dizer que isto é a cidade azul parece um pouco exagerado. Mas já estamos claramente aqui num ponto turístico onde há azul. Na verdade há algum azul. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Para lá. Devemos dar aí ao poço a cena, poço das escadas. Atrás de mim, em qualquer momento, casas azuis. E cá está eu. Se tivesse os meus calções de banho também me atirava. Nunca esta água seja toda badalhoca, eu ia na mesma, que é. Mas é muito giro este poço. Era para o pessoal ir buscar água, assim é mais fácil, descer os degraus. Bem, um bacana acabou de se mandar dali de cima, tipo dali até cá abaixo. Estou a ver se há outro bacana que vai fazer a mesma coisa. Também curtia bué. Olha o esquilo a subir aquela cena. Olha, temos ali temos mais corajosos, temos pessoal corajoso. Vamos ver se eles vão mandar. Eu acho que eles vão mandar. Estão ali em cima. Estão ali em cima. Olha lá. Eu vou tentar fazer mais zoom nisto. Já temos um ali em cima. Já temos um. Mas aquele é mais pussy. Está aqui um bacana. Este mano está aqui em baixo, foi o que se mandou ainda há bocado, foi mais corajoso. Estes já estão a tentar descer de graus. Está ali um que está claramente a borrar. Está a borrar a cueca. Se armar em campeão, mas borrou a cueca. O amigo está a ver se pega, mas não pega. Ai, borrou a cueca também. Será que desistiram? Não, ele vai-se mandar. Ele vai-se mandar. Lá está ele, lá em cima. Lá está ele, ali em cima. E lá vai ele. Sim senhora. Temos um. Está vivo. Está vivo. Sim senhora. Gostei. Ai, está a sonar tão bem. É para aqui que temos que ir? É. Depois vem para a esquerda. Como podem ver, mais uma cidade na Índia caótica que nem dá para andar no meio da rua. Mas as coisas funcionam. Funciona, demora a atravessar a rua de um lado ao outro, mas é possível. Foi o pior dia que podíamos ter escolhido para vir aqui para a baixa da cidade. Ao domingo passear com a família, ao país, nem dá para andar, Nossa Senhora. Chegámos finalmente a mais um ponto turístico, agora a Torre do Relógio. Cá está ela. E como é óbvio que eu não vou apanhar um tuk-tuk aqui, que não faz sentido nenhum. Nem sei se isto dá para ouvir, que isto está um chinfrim do caralho. Caguei. Estamos aqui numa feira da Ladra da Cena, como podem ver. Pode agir, mas tem que estar a gritar e isto para mim não dá. Pá, realmente não há explicação para esta merda. Não percebo como é que as pessoas conseguem viver neste pânico, este pandemónio constante. Isto funciona, mas tão mal. E eu não sei, isto é demais. Isto é buzina a mais, isto é tuk-tuk a mais, é moto a mais. O pessoal vem às compras de moto, tipo, não faz sentido nenhum, nem param, estão na moto, olha, querem os chinelos, manda vir e continua. E pronto, não faz sentido nenhum. Não faz absolutamente sentido nenhum. Já estamos aqui numa zona mais calminha, à procura de uma omelete. Aqui está ela, omeletes. Bem pessoal, estamos aqui no restaurante mais famoso de Jodhpur, Senhor das Omeletes, tem as melhores omeletes da cidade. Está aqui o senhor a trabalhar e basicamente o senhor tem este restaurante há 40 e tal anos
Isto é tipo, é aconselhado até no TripAdvisor. E tem um artigo em português, um artigo em alemão. Vim aqui fazer a minha propaganda a este sítio. O senhor dá-lhe bué e é bué da bom mesmo. Tem um aspecto rançosíssimo, mas são mesmo boas. Por isso tem-lhe bué quando vierem a Jodhpur, é só perguntarem pelo senhor da omelete. A chegar. Bem, realmente aquela omelete era mesmo boa. Mas é mesmo aquele clássico, só é bom porque tem todo o ranço de uma frigideira acumulada durante 40 anos. Joana, o que é que achaste da tua omelete? A Joana ainda está a comer. Mas já é daquelas coisas que são boas porque são rançosas, cheias de nhanha acumulada, aquela frigideira que está castanha, preta, cansadíssima, mas depois com aquele queijo, aqueles pacotes de queijo, tipo vem no... aqueles retangulares não, quadrados que vêm dentro do plástico, aquelas fatias mesmo podres, do queijo mais podre, mas é tão bom na mesma. Ai, adorei. Bem, maltinha, acabou a festa em Jodhpur, foram 2 dias muito giros. Agora estamos aí no autocarro para Udaipur, temos ar-condicionado, como podem ver, ar-condicionado, ventoinhas que não funcionam de certeza absoluta. Temos malas bué grandes e o autocarro nem pega, vamos embora. Ih, foi como empurragem de pegar de empurrão, Os autocarros pegam de empurrão, vamos embora. E pronto, a aventura continua, vamos para Udaipur. E aqui pessoal, já estamos em Udaipur. Tipo, chegamos ontem e eu já tenho a certeza que esta é a cidade que eu mais gosto aqui na Índia. Não sei porque tem assim, uma onda diferente, um feeling diferente, a cidade é bem bonita. Continua a ser caótica, mas com estilo e não me chateia tanto. E pronto, vamos agora dar aqui uns passeios pela cidade. Pá, eu não sei, mas esta cidade tem uma onda diferente, tipo... As ruas são mais, essas ruas estreitinhas, não sei, faz-me lembrar de alguns sítios da Tuga, depois não tem nada a ver, como é óbvio. Assim, o facto das ruas serem assim estreitinhas, o pessoal é calmo, é tranquilo. Depois temos aqui um lago, que se chama o Lago Pichola, que é muito lindo, as pessoas vêm lavar a roupa, mas o lago é muito bonito. Isto é ele, o laguinho, vamos ali à ponte. Fazer a nossa vista turística, mas estou a curtir desta cidade, estou sozinho. A Joana foi fazer uma mensagem ayurvédica porque estava mal das costas e anda um bocado doente, então foi lá experimentar aqui a medicina local, que até é bastante fixe, natural, não há nada de químicos, só grandes óleos e geles e pronto, vamos ali até à ponte ver o que é que se passa. Bem, isto não podia deixar, foda-se, só destas merdas fodidas de um gajo passar. Não podia deixar de ter piada se não vir à ponte e ter aqui milhares de pessoas a tirar as suas fotos, as suas selfies engraçadas aqui atrás de mim. Até mais piada aqui na Índia, eles vêm tipo a estes sítios bem bonitos, todos bem vestidos, todos assim, mandar paleta, tirar fotos a pousar e depois metem os óculos de sol daqueles tipo com as lentes azuis, estão ali todos. Pousar para a foto com as de malas e elas todas lindas. Isto é eu. Como podem ver, ali dentro da água está um pombo morto. Parece que o gajo está ali, olha aqui. Parece que o gajo está a ver quanto tempo é que aguenta debaixo da água, mas não está. O pombinho ficou mesmo, coitado. E pronto, ali mais outra ponte, vou cagar nela, vou continuar. Que acaba por aqui. Agora vou entrar mesmo aqui, estão ali os macacos em cima. Aqui temos um café. Os gajos fazem estas portas. Passar aqui para uma ponte, meu. Isto é as barreiras contra as motas, que mesmo as escadas não iriam impedir as motas de ir para ali. Clássica vaca a dormir no meio da estrada. Estrada não, mas tipo aqui no meio da rua, no passeio. Coitados dos bichos, não têm descanso. Turistas a conduzirem tuk-tuks. Assim mesmo, perigo de caraças. A variar tudo a cozinhar como a merda, caralho. Sempre a cozinhar. Isto aqui a buzina é a maneira deles comunicarem entre eles. Onde é que eu vou agora? Bem, eu vou voltar para aqui.